Olá para todos, quem vos fala neste momento é o vosso irmão em Cristo, irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Você já ouviu falar sobre a grande rebelião no céu? O dia em que Satanás, juntamente com um exército de anjos, se rebelaram contra o Senhor Deus que os criou. No livro do profeta Isaías, o Senhor Deus, através do seu santo profeta, disse que Satanás tentou montar um trono e ser igual a Deus. No livro das Revelações Apocalípticas, João, quando estava na ilha de Pátimo, ele teve as revelações do Apocalipse e ele disse que foi expulso do céu a terça parte dos anjos. No livro de Gênesis, quando Deus criou o homem e a mulher, a Bíblia diz que Adão e Eva viviam no paraíso, desfrutando de todas as árvores, mas havia uma árvore no meio do jardim que Deus havia ordenado ao casal Adão e Eva, dizendo: de todos os frutos comereis, mas da árvore que está no meio do paraíso não tocareis, porque no dia em que vocês comerdes deste fruto, certamente morrereis. A Bíblia relata que Satanás incorporou na serpente. Satanás tentou enganar Adão, não conseguiu. Ele pensou no segundo plano, enganar a mulher. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais fraco. Por isso Satanás conseguiu fazer com que Eva ouvisse a voz da serpente. A Bíblia relata que Eva, ela comeu do fruto e deu para o seu esposo Adão. Mas ela só comeu o fruto porque Satanás chegou no ouvido dela e começou a falar. E ela deu ouvido à serpente. Se Eva não tivesse dado ouvido à serpente, certamente ela não teria comido do fruto. Entrando para o Novo Testamento, um dos apóstolos, chamado Judas Iscariote, deu ouvido a Satanás. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. No livro de Jó, a Bíblia diz que Jó, quando estava passando aquela prova muito grande, Satanás falou no coração e no ouvido da esposa de Jó. E ela prontamente, depois de ouvir a voz de Satanás, ela chegou para o seu esposo Jó e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Nestes últimos dias nós temos observado as pessoas dando ouvido mais a Satanás do que ao Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse que nos últimos dias haveria doutrinas de demônio e que nós tivesse cuidado com aquilo que nós escuta. No Salmo de número 1 diz que o cristão, ele não pode nem se assentar na roda dos escarnecedores. O cristão autêntico, o cristão verdadeiro, ele não pode dar ouvido aos conselhos dos ímpios. Quantas famílias estão sendo destruídas porque o homem ou a mulher dão ouvidos a Satanás? As famílias estão sendo destruídas porque as pessoas não estão mais usando os seus ouvidos para ouvir a voz de Deus.
Quando Deus fala que exorta, eles se zangam e não querem ouvir as exortações que o Espírito Santo ele fala através dos seus santos profetas. Percebe-se que no livro de Gênesis, quando Eva deu ouvido à serpente, a queda foi inevitável. A morte entrou na vida da humanidade. No livro do profeta Enoque, fala das mensagens apocalípticas que Deus já reservou o dia do juízo final para condenar Satanás e os seus anjos. Antes que o mundo viesse a existir, Lúcifer, ele morava no céu. E a Bíblia diz que ele começou a falar com os anjos de Deus. E os anjos começaram a dar ouvidos a Satanás. Foi aonde aconteceu que ele começou a fazer a cabeça de um, começou a fazer a cabeça de outro. E ele colocou um grande exército de anjos para se tornarem inimigo do próprio Deus que o havia criado. Nestes últimos dias, há alerta para todos nós, é que nós não dê ouvidos a Satanás. Muitas pessoas gostam de ser boca do diabo, gostam de se assentar nas calçadas para viver bisbilhotando a vida dos outros, falando mal da vida dos outros, inventando história das vidas dos outros, difamando a vida dos outros. Não são poucos os homens e mulheres que gostam de se assentar nas calçadas para estar falando mal da vida dos outros, inventando história, destruindo relacionamentos com fuxicos, com fofocas. E tudo isso é porque estão dando lugar a Satanás. Deus, nestes últimos dias, está nos alertando que, da mesma forma que Eva deu ouvido à serpente, muitas mulheres estão dando ouvido à serpente. Da mesma forma que Judas Iscariote deu ouvido a Satanás, muitos homens de Deus estão dando ouvidos a Satanás. Cuidado, Satanás ele é inteligente para enganar as pessoas. Ele conseguiu enganar a terça parte dos anjos, anjos poderosos e anjos de guerra que trabalham na velocidade da luz. Nem os anjos escaparam da inteligência de Lúcifer, a ponto de se levantarem contra o próprio Deus que o havia criado. Que essa mensagem sirva de alerta para mim e para você. Não dê ouvido a fuxico, não dê ouvido a fofoca, não dê ouvido a mensagens de demônios, não dê ouvido a doutrinas de demônios. A Bíblia diz que Satanás ele é o pai da mentira, ele inventa história para destruir as famílias. Então, nesses últimos dias, nós como cristãos, devemos pedir a Deus para ungir os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir somente a voz do Espírito Santo de Deus. Nestes últimos dias, Satanás tem trabalhado na mente das pessoas, colocando uns contra os outros, inventando fuxico, fofoca, destruindo famílias e levando muitas pessoas à depressão. Essa é uma alerta bíblica. Não dê ouvido à serpente.